Muito bom dia, nobres alunos. Estamos na primeira parte da aula do domingo, hoje, dia 14 de março de 2021, pelo CETEP, a disciplina Legislação e Ética Profissional, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 7 de Camusim, Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos, com muita calma, abrir espaço para que você comente suas atividades, caso queira. Vamos fazer a nossa revisão geral e também vamos aplicar a nossa prova, a nossa avaliação. Tudo isso vai ser feito com muita tranquilidade, temos tempo para desenvolver, vamos até o meio-dia, então basta você se concentrar. A prova não será difícil, será bastante fácil, exige apenas a sua concentração. Só um momento, exige apenas a sua concentração. Você é concentrado, absorve os conhecimentos e desenvolve bem. Diga, quem falou? Foi o Nilson? Foi. A prova vão ter quantas questões? 10 mil, né? De 5 a 10 questões, né? Eu posso, é surpresa, mas geralmente o meu banco de questões ele pode variar. A prova pode ter 5, pode ter 7, pode ter 10 questões, tá certo? Então, na hora, eu vou exibir o modelo de prova quase que por um sorteio, tá certo? Mas o conteúdo é o mesmo. Joia? O máximo é... No máximo 10, no máximo 10, o mínimo 5, certo? Beleza. Muito bem, então, estamos de volta para a nossa disciplina de legislação e ética profissional, certo? Já recebi muitas atividades, é claro que eu vou corrigir com muita calma, são muitos alunos, é muito conteúdo, não é? E aí eu vou pedir uma compreensão toda especial por conta do momento que nós estamos vivendo. Isso não atinge apenas os alunos, isso atinge também o dia a dia dos professores, né? Então, assim, eu sei que em relação à turma Camusim, eu fiz uma previsão de 15 dias para você receber os resultados, mas em relação a isso, vai demorar um pouco mais, certo? De 20 a 25 dias, por conta das contingências atuais. Como eu disse, não evitam que tenhamos aula, que tenhamos prova, que tenhamos atividades, mas atrasam um pouco o cronograma, isso é normal, isso é natural, para todos nós. O importante é não parar, certo? Então, a partir do momento que você me entrega trabalhos e provas, eu que normalmente levaria 15 dias para devolver, agora eu vou levar mais ou menos uns 20 a 25 dias. Isso acontece por conta do volume de trabalho e eu gostaria de contar com a vossa compreensão. A partir do momento que corrijo tudo, que examino tudo, que lanço todas as notas e todas as médias, eu remeto essas informações para a coordenação geral em Fortaleza, e essa coordenação vai tabular as notas de vocês e depois vai divulgar para as coordenações locais, certo? E aí, então, você recebe seus resultados. Todos aqueles que já fizeram prova comigo, de maneira geral, se saíram bem, certo? E todos aqueles que vão fazer prova hoje comigo também terão condições de se sair muito bem. É tudo uma questão de concentração, é tudo uma questão de você ter calma, de você ter tranquilidade, e vai dar tudo certo e tudo tranquilo, certo? Antes de alguns colegas responderem às suas atividades verbalmente, caso queiram, eu gostaria de lembrar que, como hoje é um dia de prova, nós procuremos aqueles que já enviaram as suas atividades pelo WhatsApp. Pronto, já está enviado, você já fez. Procure falar aqui somente aqueles que não fizeram ainda ou que têm a preferência de falar verbalmente, para isso não consumir muito o tempo da revisão dos colegas. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou desenvolver aqui a nossa revisão, certo? E aí, depois disso, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Com muita calma, depois eu vou abrir o espaço para que os colegas que quiserem possam falar a respeito das suas atividades. E aí eu faço uma pausa para que nós possamos nos concentrar para entrar no clima de prova. Então, tudo isso é possível, tudo isso é tranquilo, tudo isso está dentro da nossa programação normal. Caso você
ainda assim tem alguma dificuldade maior, né, para desenvolver a sua prova, eu ainda posso lhe dar 15 minutos a mais, porque nós tivemos esse probleminha técnico no início, certo? E aí, para compensar esses 15 minutos ou 14 minutos de aula que eu não iniciei às 8, iniciei às 8h14, aí eu posso te dar uns 14 a 15 minutos a mais também na prova, sem problema nenhum. Joia? Então, amigos, eu gostaria que vocês se concentrassem nas 3 palavras que você já sabe que vai cair na prova. Ética, moral e direito, certo? Professor, eu sei que a ética pode ter vários significados, dependendo do autor, mas eu queria um conceito que pudesse ser aplicado na prova. Então, um conceito simples que eu já trouxe para vocês e vou repetir é esse aqui. Não precisa você responder igualzinho como eu estou escrevendo, mas se você quiser aproveitar esse conceito, sem problemas. O que é ética? Conjunto de valores universais imutáveis. O que é uma coisa imutável? Uma coisa que, além de não mudar, ela pode ser utilizada em vários lugares, épocas ou culturas. Por isso, eu também digo que a ética é universal. Então, quando eu falo de virtudes como a verdade, como a coragem, eu posso te dizer com segurança que a verdade e a coragem são valores éticos, pois se tratam de virtudes universais. Tanto faz a época, tanto faz o lugar, tanto faz a cultura, você pode aplicar, certo? Claro que um ou outro autor podem discordar de mim ou podem ter opiniões diferentes, tranquilo. Mas eu quero lhe lembrar que aqui nós não estamos no mundo acadêmico e universitário, no curso de filosofia, nem de sociologia, nem de ciência política. Nós estamos num curso técnico de eletrotécnica e de mecânica. Então, aqui eu preciso ser bastante objetivo, bastante criterioso, com conceitos que você possa aproveitar de maneira rápida, de maneira aplicada. Então, mesmo que você encontre por aí conceitos diferentes do meu, conceitos maiores do que o meu, aproveite o meu conceito, porque ele foi projetado para o curso técnico. Ética, conjunto de valores universais imutáveis. Exemplo de ética: a verdade, a coragem, o amor, a justiça, a tolerância, o respeito. É só você lembrar das virtudes, certo? Tudo que você lembrar que for virtuoso está relacionado com a ética. Tranquilo? Bom, professor, eu queria um conceito bem objetivo a respeito de moral, porque eu sei que tem a ética e eu sei que tem a moral. E muita gente fala de ética e fala de moral como se fosse a mesma coisa. No dia a dia, você pode até dizer que são a mesma coisa. A pessoa popular, no dia a dia, fala sem problemas. Até pessoas instruídas falam de ética, falam de moral, como se fosse a mesma coisa. Mas, tecnicamente, tem uma diferença. A moral, ela é o conjunto de valores sociais mutáveis. A moral muda com o tempo, com o lugar e com a cultura. Exemplo de moral: hábitos, costumes, comportamento social. Então, às vezes, a gente acha que está falando sobre ética, mas, na verdade, a gente está falando sobre moral. É por isso que a gente vê tantas transformações na sociedade, tantas mudanças. Comportamentos que são aceitos em uma época podem não ser aceitos em outra época. Comportamentos que são aceitos num país podem não ser aceitos em outro país. Comportamentos que são aceitos numa cultura podem não ser aceitos em outra cultura. Por exemplo, você não tem problema nenhum aqui no Brasil você consumir bebida alcoólica se você for maior de idade e se você fizer isso no seu tempo livre e que não haja um impedimento legal. Então, você está num dia de domingo à tarde dentro da sua casa e toma meia cerveja. A moral brasileira e a lei brasileira permitem que você faça isso, a não ser que seja um caso especial. Por exemplo, agora no lockdown, tem regiões do estado do Ceará onde está sendo proibida a venda e consumo de bebida alcoólica. Mas aí é por conta de uma medida extrema, de um período extremo. Evita-se vender bebida alcoólica em muitos lugares nesse momento, porque as pessoas usam esse artifício para se aglomerar.
E como eu quero evitar a proliferação do vírus, eu posso proibir a bebida alcoólica. Mas no tempo normal, a bebida alcoólica para o maior de idade no Brasil ela é permitida, desde que você não esteja trabalhando, dirigindo, nem operando máquina, ou que não esteja num período de impedimento, como, por exemplo, as eleições, como às vezes tem a lei seca, como, por exemplo, esse período de pandemia, quando tem um lockdown, que alguns lugares estão proibindo a comercialização de bebida alcoólica. Fora isso, você pode beber álcool se você quiser, com moderação, é claro, e sem vender álcool para menores de idade, certo? Isso no Brasil é uma conduta que a moral brasileira aceita. Porém, se você for para um país muçulmano, tipo a Arábia Saudita, tipo o Irã, ou tipo os países do norte da África, você não pode fazer isso. Porque naqueles países, beber álcool é considerado uma imoralidade e até mesmo uma ilegalidade. Então, o cidadão que bebe álcool, ele é um imoral e ele está praticando um ato ilegal e ele poderá até ir para o inferno conforme a cultura dele, certo? Então, a moral, ela muda de um lugar para o outro. Por isso que eu chamo conjunto de valores sociais mutáveis, não é? Aqui no Brasil, a mulher, ela pode usar biquíni à vontade, ela pode se vestir como ela quiser. Mas nem todos os países isso acontece. Tem países onde a mulher, se usar um biquíni de praia ou uma roupa que mostre mais o seu corpo, ela pode ser presa. Quer dizer, porque a moral daquele país é diferente. Tem países onde você pode se casar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas no Brasil isso é crime. Você pode, né? Tem muita gente aí junto com várias pessoas, mas no papel você só pode se casar com uma mulher, você só pode se casar com uma pessoa. Se você se casar com duas, isso é bigamia. E bigamia no Brasil é imoralidade e é crime, certo? Mas se você for, por exemplo, para um país árabe, lá, o cidadão pode se casar com até 4 esposas. Isso é considerado uma conduta tranquila, moral, moralmente aceita, dentro dos parâmetros da normalidade, certo? Muito bem. Professor, então, quer dizer que a moral muda mesmo, né? Muda até com o tempo. Uma coisa que é imoral hoje poderá não ser imoral amanhã, certo? No próprio Brasil, há 50 anos atrás, tinha condutas consideradas imorais que hoje não são mais consideradas imorais, são socialmente aceitas, né? Porque a moral brasileira também muda, também se transforma com o tempo. A moral de um lugar pode ser diferente da moral de outro lugar. A moral de uma cultura pode ser imoral para outra cultura. Se você vai visitar uma tribo indígena, daquelas bem afastadas, que tem pouca conexão com o restante da civilização, e ali os índios normalmente andam nus, mas eles isso não tem nenhuma conotação de imoralidade. Para eles é normal, para a cultura deles. Agora, se você andar nu na zona urbana das nossas cidades, aqui mesmo no Brasil, você pode ser preso ou você pode ser considerado um imoral que está cometendo um ato contra o pudor. Você está cometendo um atentado ao pudor. Se você sair pelo meio da rua nu, for para o supermercado nu agora, for para a farmácia nu, né? Isso é um atentado ao pudor. Mas se você for um indígena que vive numa aldeamento ou numa aldeia, isso é considerado um comportamento totalmente aceito, totalmente natural, não é? Então, isso tem a ver com a moral. A moral muda conforme o lugar, conforme a cultura, certo? Ela é flexível. E a moral tem a ver com hábitos, com costumes, com o comportamento social. Bom, você já sabe o que é ética, você já sabe o que é moral e você sabe que isso vai cair na prova. Professor, o que é direito? O direito aqui entende-se pelo conjunto de leis, normas, códigos e regulamentos. O direito regula a vida em sociedade. O direito ele pode ser escrito, mas ele pode ser também verbal. No Brasil, todas as leis obrigatoriamente são escritas. Então, não pode ter nenhuma lei só porque o governante, só porque o deputado, só porque o legislador, ele, da cabeça dele, falou. Não, no Brasil, todas as leis precisam ser escritas, certo? Mas tem sociedades onde as leis elas podem ser verbais ou orais ou transmitidas
de pai para filho, de geração para geração. E é muito importante a presença do direito, porque com a presença da lei, nós já temos graves problemas. Imagine sem lei. Sem lei, nós voltamos à barbárie, nós voltamos à selvageria. Uma sociedade sem leis, uma sociedade chamada anarquista, sem leis, ela só funcionaria se todas as pessoas fossem boas, educadas, virtuosas. Como nem todas as pessoas são boas, educadas e virtuosas, nós precisamos da lei, das normas e dos códigos e regulamentos para proteger o direito e os deveres da sociedade. E aí, exemplos de leis, né, tem de vários tipos. Por exemplo, se você falar dos 10 mandamentos da lei de Moisés, isso é um exemplo de lei. Mas, professor, isso não é religião, não? Não, porque na época de Moisés, essas leis não eram apenas leis religiosas, eram também leis civis, que serviam tanto para aqueles que seguiam o judaísmo, né, que seguiam a religião de Moisés, como também serviam para a sociedade. E aí, com o tempo, outras sociedades passaram a assimilar essas leis, né? A sociedade romana, quando se tornou cristã, ela assumiu os 10 mandamentos. E aí, depois, outros grupos que se tornaram evangélicos assumiram os 10 mandamentos. Então, tanto são leis religiosas, sabemos disso, orientações, mas, em determinada época, foram exemplo de leis civis também. A maior das leis, caso isso caia na prova, né? Na prova pode cair uma pergunta assim: no Brasil, qual é a maior das leis? A maior, a mais importante. No Brasil, a lei mais importante é a Constituição Federal. Repetindo, no Brasil, a lei mais importante é a Constituição Federal. Dizendo de novo, no Brasil, a lei mais importante é a Constituição Federal, certo? A Constituição Federal é um conjunto de 250 artigos que tratam sobre o direito à vida, o direito à liberdade, o regime político. Na Constituição também se abordam temas como a tributação, os impostos, o sistema eleitoral. Então, é um texto muito importante que norteia a democracia brasileira. E aí, você pode, inclusive, ter acesso a muitos elementos constitucionais. E eu vou ler um trecho para você da Constituição Federal. Esse trecho que eu vou ler para você, não é obrigado você decorar, porque eu não vou cobrar ele em prova, não. Na prova eu posso perguntar sobre a Constituição, sobre o direito, mas esse texto aqui é só para você saber o que é que tem escrito lá na Constituição, certo? Eu vou ler aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu acabei de ler para vocês o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, que é a lei mais importante que existe no Brasil. Então, sempre que alguém falar mal da Constituição, leia esse preâmbulo e perceba que a lei é bem escrita. O problema é que, muitas vezes, ela não é cumprida, certo? Assim como os 10 mandamentos são bem escritos e, muitas vezes, eles não são cumpridos. Então, não significa dizer que a lei no Brasil é uma lei ruim. Não, não é uma lei ruim. Ruim é a aplicação dela, que nós precisamos melhorar. E aí, para te lembrar, para deixar bem claro que a Constituição é importante, que a lei é importante, eu te lembro que a Constituição é o ordenamento jurídico principal do Brasil, certo? O Nilson aí mostrando para a gente, né,
trecho da Constituição Federal, está aí com ela em mãos. Peso do conhecimento, né, Nilson? Vou te dar até um ponto aqui, porque você trouxe aí, tomou a iniciativa de trazer material de apoio, certo? Isso é muito bom. E eu vou aqui, para não deixar nenhuma dúvida, para você saber o que é a lei brasileira, ler novamente o preâmbulo da Constituição Federal, certo? Só para que você saiba, só para que você lembre, só para que você tenha consciência do que é que o ordenamento jurídico brasileiro prevê. Eu vou ler bem devagar dessa vez. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Então, o Brasil é democrático. O Estado aqui é com E maiúsculo, no sentido de Brasil, no sentido de federação, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Quais são esses direitos? A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, ou seja, onde todos são irmãos, pluralista, ou seja, uma sociedade plural, tolerante e sem preconceitos. Quer dizer, a Constituição está dizendo que no Brasil não é para ter preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna, ou seja, dentro do Brasil, e também na ordem internacional, fora do Brasil, com a solução pacífica, eu vou repetir, a solução pacífica das controvérsias, ou seja, o Brasil não é para estar brigando com outros países, nem brigando internamente, porque a Constituição reza que a solução é pacífica das controvérsias. Promulgamos sob a proteção de Deus, ou seja, a Constituição lembra de Deus, muito embora o Brasil seja um Estado laico, não tenha religião oficial, mas a Constituição lembra de Deus. Promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Nós chamamos Brasil para abreviar, assim como outras nações, Estados Unidos da América. Alguns chamam Estados Unidos, outros chamam só América, certo? Então, aqui, o nosso nome oficial, conforme o direito brasileiro, é República Federativa do Brasil. E a lei mais importante do Brasil é a Constituição Federal. Certo? Alguma pergunta, senhores e senhoras e senhoritas, cidadãos e cidadãs? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, senhor, tranquilo, tranquilo. Então, vamos prosseguir. Você já sabe que o direito são leis, normas, códigos, regulamentos. O direito regula a vida em sociedade. E aí eu coloquei como exemplos de direitos, 10 mandamentos, a Constituição Federal, e coloquei também as leis ordinárias. Professor, o que são leis ordinárias? Esse nome é tão estranho. Leis ordinárias significam leis normais, leis comuns. Então, não estranhe o nome, certo? Lei ordinária é uma lei comum. Sempre que você se deparar com uma lei comum, seja ela federal, estadual ou municipal, é uma lei ordinária, é uma lei da ordem, certo? Muito bem. São exemplos de leis. Diga, Luiz, pode falar, abra o seu microfone. Não, professor, sobre a Constituição, né? Se fala muito que a Constituição brasileira, a Constituição, né? Ela é ultrapassada, né? Antiga. Porque o exemplo do Chile, né? Não foi refeita outra, né? Foi revisada, né? Aí se fala muito que a Constituição brasileira devia ser revisada, né? Que está muito antiga. Ou eu estou enganado? Comentários do Luiz. Ela poderia, sim, ser revisada, certo, Luiz? Agora tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque não é fácil escrever uma Constituição e não é fácil aprová-la.
é mais difícil aprovar a Constituição do que aprovar uma lei, do que aprovar um decreto, do que aprovar uma medida provisória, do que aprovar até mesmo uma lei complementar, certo? Então, assim, eu posso revisar a Constituição? Posso. Eu posso até propor algumas PECs, projeto de emenda constitucional? Posso, para alguns pontos. Mas tem pontos da Constituição chamados de cláusulas pétreas que eu não posso mudar, certo? Um exemplo de cláusula pétrea e de parte que eu não posso mudar é o Estado democrático de direito. O Brasil não pode, por exemplo, constitucionalmente virar uma ditadura ou virar um outro regime político sem a previsão constitucional. Outra coisa que eu não posso mudar o direito à vida. Eu não posso estabelecer e escrever no texto constitucional, por exemplo, que a pena de morte agora é regra no Brasil. Não posso. O que eu posso é já aproveitar a exceção que a própria Constituição traz do único caso de pena de morte possível no Brasil. Certo? Existe um caso, mas é uma exceção das exceções, nunca foi aplicado, poderia, previsto por lei, mas é a exceção, porque a regra da Constituição é a vida. Então, se a Constituição estabelecer a pena de morte, ela não tem valor. Não pode ser dessa forma. Ela tem que ser rasgada, você tem que escrever outra. Para promulgar, para escrever outra Constituição, você precisa abrir uma Assembleia Nacional Constituinte. Professor, quando é que eu posso abrir uma Assembleia Nacional Constituinte? Em momentos de grande comoção nacional, como esse que nós estamos vivendo. Professor, me diga um outro exemplo onde eu poderia escrever a Constituição. Durante a ditadura militar, que durou 21 anos no Brasil, houve um movimento de redemocratização chamado de Diretas Já. A partir daquele movimento, apesar dele não ter tido seus efeitos na mesma época em que se queria, mas posteriormente foi possível escrever uma outra Constituição. Na história recente do Brasil, também teve outro momento em que isso seria possível. Quando foi, professor? Foi em 2013. Em 2013, houve um grande movimento no Brasil, onde algumas pessoas iniciaram um movimento chamado Passe Livre, que no começo começou em São Paulo, começou de maneira relativamente tímida nas capitais, que era contra o aumento das passagens das tarifas de ônibus, metrô e transporte público. E esse movimento foi ganhando força, e aí alguns políticos dizendo que era um movimento pequeno, sem importância, mas ele começou a fazer uma voz, não é? Em todo o país, certo? E isso se espalhou por praticamente todos os estados, a ponto de que deixou de ser uma movimentação só por conta do aumento do valor da passagem de ônibus e passou a ser um movimento geral, incluindo quase todas as categorias e classes sociais brasileiras. Pobres, pessoas de classe média, pessoas de classe rica, a juventude, muita gente envolvida, certo? E aí, esse movimento de 2013 foi tão forte que ele chegou até Brasília e muitas pessoas fizeram marchas ali, pessoas comuns mesmo, pela esplanada dos ministérios, pelo Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto, não é? E ficaram ali pela Praça dos Três Poderes e fizeram essa grande manifestação, e houve essa manifestação em Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em praticamente todas as capitais e até mesmo em algumas cidades do interior. E esse movimento foi tão pesado que atearam fogo, e aí foi um ato irresponsável, mas alguns, né, se aproveitam do momento, atearam fogo no Palácio do Itamaraty, que é o palácio da representação diplomática brasileira, onde fica o ministro o ministro das Relações Exteriores, né, onde ficam os diplomatas. Aí tocaram fogo, atearam fogo lá, e houve também algumas quebradeiras de bancos, enfim, esses atos a gente recrimina, mas o movimento em si ele foi legítimo, o grosso das pessoas, 90% dos participantes eram cidadãos comuns, homens, mulheres, jovens, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Naquela época, a presidente do Brasil era a Dilma. Aí, o que foi que a Dilma fez? A Dilma disse, olha, já que o povo brasileiro está tão insatisfeito, nós vamos destinar o dinheiro do petróleo, dos royalties do pré-sal, para a educação
e para a saúde. Ou seja, a população fez tanta pressão naquele momento que, independente dos políticos, a presidente da República, no caso a Dilma, naquela época, foi obrigada a destinar o dinheiro do petróleo, que o Brasil é muito rico em petróleo, para a educação e para a saúde. E ela fez isso, não porque é boazinha, mas ela fez isso por pressão popular, certo? E o que foi que mais que ela fez além disso? Ela disse: brasileiros, vocês não querem uma Assembleia Nacional Constituinte? Quando ela disse isso, ela abriu as portas, abriu a janela para se escrever uma nova Constituição. Ou pelo menos para reformar, conforme o Luiz está dizendo, a Constituição. Mas aí os brasileiros ou não entenderam ou não quiseram. Mas naquele momento, 2013, você poderia ter escrito, se quisesse, uma nova Constituição ou reformado essa Constituição atual, certo? Nesse momento de grande comoção nacional, não é? Onde praticamente todo o povo estava querendo, estava clamando por isso. Se fizesse isso de novo, poderia? Poderia. Mas o político sozinho não pode escrever a Constituição, o presidente sozinho não pode escrever a Constituição. Na verdade, quem escreve a Constituição normalmente são os deputados federais, mas tem que ter uma anuência do povo, certo? Para que isso aconteça. E tem que ser numa Assembleia Nacional Constituinte. Não adianta a vontade só de um grupo, só de um estado, tem que ser a maioria dos estados brasileiros e tem que ser a maioria da população brasileira querendo que isso aconteça. Diga, Nilson. Bom dia, pessoal. Sou o Nilson, Eletrotec Teste. Então, sim. Só para ressaltar aqui, aquela parte que você falou que não pode mexer no direito à vida, né? Aí entra também a parte do conceito de cidadania. O cara que lá no livro de Constituição Federal do Brasil, vai ver que no artigo 5 fala de tudo isso, direitos e deveres, que vem, se você for pesquisar no Google, direito de cidadania, ele bate certinho com o artigo da Constituição Federal. O direito à vida, você não pode mexer, todos são iguais perante a lei, entendeu? O artigo 5 bate muito nessa tecla aí. É um dos pontos mais importantes da Constituição Federal. É muito importante dizer que a nossa Constituição ela é bem escrita. Mesmo que o Luiz tenha dito, e é verdade, que ela pode estar defasada, porque ela foi escrita em 1988, e nós já estamos em 2021, e é claro que ela precisa ser atualizada em alguns pontos, isso é normal, mas ela foi bem escrita. Então, se você quiser uma nova Constituição, você precisa escrever uma que seja melhor do que essa. Não adianta nada rasgar essa para escrever uma pior, tá certo? Então, esse é o grande problema no Brasil. Às vezes, a gente quer mudar, a gente quer transformar, mas não tem uma proposta melhor. Você só pode derrubar uma proposta, e aí é direito seu, é direito do cidadão, é direito da sociedade, se você tiver uma proposta muito melhor para colocar no lugar, porque nós já vimos muitos acidentes e muitos retrocessos, porque às vezes você queria mudar, você queria melhorar, mas aí você coloca uma lei pior no lugar, você coloca um ordenamento jurídico pior, certo? Nunca faça isso. Se for para mudar, mude para melhor. E quando eu digo melhor, é aquilo que possa ser melhor para a maioria da população brasileira, principalmente para os mais pobres, principalmente para a classe média, porque os ricos já são protegidos, porque a classe média alta já é protegida, certo? Mas quem está sofrendo com essa pandemia, por exemplo, principalmente, claro que todos estão sofrendo, claro que nós sabemos que o vírus atinge ricos e pobres, atinge classe média, atinge miseráveis, mas é muito menos difícil para um rico enfrentar uma situação dessa do que para um pobre, do que para uma pessoa de classe média baixa enfrentar uma situação de hospitais lotados, de problemas de leitos, ou até mesmo para você ter uma boa alimentação, para aumentar o seu sistema imunológico, para poder suportar bem essa pandemia. Quer dizer, então você poderia, caso quisesse, né, cidadão, no sentido amplo, reescrever o texto constitucional, mas que melhorasse acentuadamente a vida dos brasileiros. E isso não é fácil, certo? Então, se você quiser realmente propor uma mudança, você pode, como cidadão, desde que você proponha mudanças que contemplem a maioria dos brasileiros. Infelizmente, já te dou a palavra, Márcio, infelizmente, o que nós temos visto no Brasil é muito egoísmo. Às vezes a pessoa só quer o bem dela, ou só quer o bem de um grupo pequeno. Não pode ser assim.
Você até pode fazer isso na sua comunidade, não é? Você quer o bem só daquele grupo. Na sua família, você quer o bem só da sua família. Na sua igreja, você quer o bem só daqueles fiéis daquela igreja. Mas em matéria de Brasil, de país, de federação, você tem que contemplar a maioria das pessoas. Mesmo que você não consiga contemplar todas, mas se o Brasil tem 210 milhões de habitantes ou mais, você precisa contemplar pelo menos uns 200 milhões de habitantes. Esse é o grande desafio. Diga, Márcio Moreira, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu sou o Márcio Moreira, da Mecânica 7. Pessoal, o senhor está dizendo aí que o Brasil é um país muito rico, certo? Se é um país muito rico, por que um juro tão alto nas coisas do Brasil? O senhor pode me explicar? Vamos lá, né? Eu não sou economista, mas eu sou administrador, então acabo estudando um pouco de economia, certo? Márcio, o problema do Brasil não é dinheiro e não são recursos naturais. Mesmo com toda essa crise, o Brasil ele declinou, vocês viram aí as notícias, né, para a 12ª economia mundial, certo? Então o Brasil está em 12º lugar em matéria de riqueza no mundo. O Brasil já foi a 6ª maior economia do mundo. 6ª, já foi um dos 6 países mais ricos do mundo. Aí caiu para 7ª, 8ª, 9ª, agora nós estamos em 12º lugar. Mesmo assim, o Brasil faz parte do chamado G20, que são os 20 países mais ricos do mundo. São as 20 economias mais fortes do planeta Terra. Professor, quantos países tem no planeta Terra? 195 países. E qual é a colocação do Brasil em matéria de riqueza? 12º lugar. Nós perdemos riqueza? Perdemos. Nós retrocedemos? Retrocedemos. Nós apanhamos? Apanhamos. Mas, mesmo assim, nós ainda somos ricos, certo? Por que, então, que essa riqueza não chega no povo, nas pessoas? Porque nós temos um problema gravíssimo de concentração de riqueza. Os ricos brasileiros são muito ricos e os pobres brasileiros são muito pobres. Há um problema na distribuição dessa riqueza. Então, não adianta nada eu dizer que eu exportei 15 bilhões de reais em commodities, em soja, em milho, em minério de ferro, em grãos, né? Se esse dinheiro não chegar para o grosso da população. E aí você diz, por que os juros são tão altos, não é? Os juros são altos no Brasil, e aí uma explicação econômica, porque o risco Brasil ele é alto. O que é o risco Brasil? É a taxa de confiabilidade, de confiança. E aí tem a ver com ética, não tem a ver com dinheiro. O juro é alto no Brasil quando você vai pedir um empréstimo. O juro é alto no Brasil quando você vai usar o cheque especial. O juro é alto no Brasil quando você vai usar o cartão de crédito ou qualquer outro serviço de crédito, porque a taxa de confiança de pagamento, de retorno e de calote é alta. Então, os banqueiros e os bancos e as instituições financeiras têm medo de não receber. Por exemplo, o banco ele vai te emprestar 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, ele tem medo de não receber esse dinheiro de volta. Como ele tem medo de não receber, a taxa de juros ela aumenta. Por quê? Porque o bom pagador vai pagar pelo caloteiro, certo? Isso acontece para a pessoa física, mas acontece para a empresa também. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio e aí você vai pedir crédito, às vezes você consegue, né, negociar uma linha de crédito especial, mas normalmente os juros são altos dos empréstimos e dos financiamentos. Por quê? Porque o número de inadimplentes também é alto. Aí a instituição financeira, os bancos e outras, elas, para assegurar a manutenção da sua lucratividade, elas aumentam os juros para que o bom pagador, você, pague pelo caloteiro, por aquele que não paga. E isso serve também para os investidores internacionais. Quando o investidor internacional vem para o Brasil, ele vem com medo. Com medo de quê? De perder aquele dinheiro. Vou colocar meu dinheiro no Brasil, mas será que vai ter retorno? Certo? E aí esse medo a gente chama de risco Brasil, não é? Quando o Brasil está forte, quando o Brasil está bem, quando o Brasil está gerando emprego, renda, desenvolvimento, quando a indústria está produzindo, quando tudo está funcionando bem, aí a tendência do risco Brasil é diminuir, certo? Porque as pessoas têm mais dinheiro, têm mais crédito
e conseguem pagar os seus compromissos, assumir compromissos e honrá-los. Quando as pessoas não conseguem mais assumir esses compromissos e honrá-los, o risco Brasil aumenta e a tendência da taxa de juros é aumentar também. Então, o Brasil, historicamente, tradicionalmente, tem juros elevados, mais elevados do que a maioria dos países, principalmente se comparado a países desenvolvidos, porque os juros ele representa uma segurança do capitalista, do banqueiro, da instituição financeira ou do investidor para receber o seu capital de volta. Os juros podem até baixar por uma intervenção governamental, mas isso não necessariamente vai atrair investidores, certo? Então, o jogo econômico ele é pesado, ele não é fácil de ser estabelecido, e numa pandemia como essa, a tendência da taxa de juros ela pode até se manter, mas se o governo não segurar, ela pode aumentar. Claro, eu posso ter políticas econômicas para poder baixar essa taxa de juros por uma certa intervenção, mas agora, com essa história de autonomia do Banco Central, o governo não vai ter mais poder de interferir tanto, certo? Então, cada vez mais o mercado financeiro ele vai atuar de maneira independente das decisões políticas ou governamentais. Professor, isso é bom? Depende. Se você for uma pessoa que trabalha no setor onde você é um empresário, onde você tem condições de desenvolver a sua empresa e você depende das leis do livre mercado, isso é bom. Mas se você for pobre, você for uma pessoa que depende de linhas de créditos, mesmo que poucas, digamos que agora você esteja precisando de R$5.000, R$10.000 para montar um pequeno negócio, isso é ruim, né? Então, depende de que lado você está, de que classe você pertence, certo? Por isso que eu digo que a lei brasileira, para ser mais próxima da justiça, ela precisa contemplar a maioria dos brasileiros. Eu acredito em projetos, inclusive de lei, inclusive constitucionais e outros, inclusive de governança, que lembrem, que contemplem o grosso dos brasileiros. Se eu não posso incluir todo mundo, eu vou pensar em incluir o mais pobre, o mais humilde, a classe média baixa, que de fato são a maioria das pessoas. Quando a gente fala de altos salários, quando a gente fala de altos rendimentos, isso, meus amigos, é para menos de 10% da população, né? Nós precisamos entender que instrumentos como a Constituição Federal, instrumentos como a legislação, elas vêm para proteger o povo. Agora, o legislador, como é ele que escreve a lei, ele também entende como burlar a lei, como driblar a lei, né? Então, isso também é perigoso. Por isso que nós precisamos acompanhar as reuniões que acontecem no Congresso Nacional, precisamos acompanhar a aprovação de projetos de lei, precisamos criticar projetos de lei que não atendem ao interesse do povo, certo? Isso é muito importante. E lembrar, só para finalizar essa parte, porque se trata realmente de um dia de revisão, a gente não pode se alongar muito, o Brasil ele tem um sistema de equilíbrio de poder que foi desenvolvido por um cidadão francês chamado Montesquieu, em que ele fala na tripartição do poder. Então, o poder é uma coisa muito grande que nem um homem ou mulher deveria ter só para ele. Antigamente, acontecia que os reis da antiguidade, os reis do mundo antigo, os reis da Idade Média, eles concentravam todo o poder neles. O poder de administrar o país, o poder de criar as leis, o poder de julgar, o poder de ser comandante em chefe das Forças Armadas, o poder de decidir sobre a vida e a morte do cidadão. Era muito poder. E isso, quando vinha para as mãos de um homem bom, como Davi, até dava para administrar. Quando vinha para as mãos de um homem sábio, como Salomão, até dava para administrar. E mesmo assim eles cometiam erros. Mas quando vinham para as mãos de um louco, feito Calígula, em Roma, quando vinham para as mãos de alguém que estava meio desequilibrado, como Saul. Saul era um homem bom, mas ele ficou desequilibrado com o poder, com o tempo. Aí como Hitler, né, professor? Né? Oi? Como Hitler, né? Exatamente, um poder como para uma pessoa como Hitler. Já pensou você entregar uma nação como a Alemanha para um louco degenerado feito Hitler? Né? Então, isso ameaça o mundo todo. E é muito perigoso você entregar poder para alguém imprevisível, para alguém
que poderá não contemplar a maioria do povo, que poderá empreender instrumentos de matança, instrumentos de violência, instrumentos de intolerância. Isso é muito perigoso, certo? Por isso que Montesquieu ele repartiu o poder em 3 partes, ou funções. Quais são elas? O poder executivo, que administra o país, o poder legislativo, que cria as leis, e o administrativo. E o poder judiciário, que julga conforme as leis. Claro que essa partição ela pode ser diferente, dependendo do local, mas no Brasil atual são 3 poderes. Executivo, que é o presidente da República, os governadores de estado e os prefeitos. Legislativo, que são os deputados federais, senadores da República, deputados estaduais e vereadores municipais. E poder judiciário, que representa a Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais, certo? Esses são os 3 poderes. Então, muita gente diz, quem manda no Brasil é o presidente da República. Calma. O presidente da República ele lidera o Brasil e administra o Brasil. É por isso que, às vezes, a gente vê choques de interesses com o Supremo Tribunal Federal e também com o Congresso Nacional. Quem é que manda no Congresso Nacional? O Congresso Nacional Brasileiro ele é bicameral, tem 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem manda no Senado é o presidente do Senado. Quem manda na Câmara dos Deputados é o presidente da Câmara dos Deputados. E quando essas 2 câmaras estão juntas, aí nós temos o chamado Congresso Nacional, certo? Então, esse é o poder legislativo, ele é muito representativo. Quem manda no Supremo Tribunal Federal? Os 11 ministros da Suprema Corte. E eles também têm um presidente, que atualmente é o ministro Fux, não é? Então, o ministro Fux, ele é o presidente do Poder Judiciário no Brasil, e os outros 10 ministros, porque são 11 ao todo, no Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, mandam no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem apenas o Supremo Tribunal Federal? Não, tem o Superior Tribunal de Justiça, tem os tribunais estaduais, tem a Justiça Federal, tem uma série de instâncias, mas na Suprema Corte, essa é a instância máxima. E o Poder Legislativo tem só o Congresso Nacional? Não, tem também os deputados estaduais nas nossas assembleias legislativas. Tem, por exemplo, aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputados como Heitor Ferrer, deputados como Capitão Wagner, deputados que representam o Poder Legislativo Estadual, certo? E no nível municipal, os vereadores municipais, representando o poder legislativo através das câmaras municipais. E no executivo, professor? No executivo, o chefe do executivo federal é o presidente da República, o chefe do executivo estadual é o governador do estado e o chefe do executivo municipal é o prefeito municipal. Então, esses são os poderes da República, certo? Eles são democráticos porque eles não concentram numa pessoa só o poder. A gente tem a impressão de que o mais poderoso é o presidente da República, porque, de fato, ele é muito poderoso, porque a missão dele é liderar o Brasil, é administrar o Brasil. Mas ele não pode fazer isso como se ele fosse um rei. O presidente não é um rei. O presidente, ele é, como o próprio nome diz, presidente. Ele preside o país. O que é presidir? É administrar, certo? Os outros poderes também têm suas responsabilidades? Com certeza, certo? Por exemplo, nós estamos vendo, inclusive na mesma esfera do poder executivo, o governador de estado foi que determinou o lockdown no Ceará, não foi o presidente da República. Por quê? Porque o Brasil é uma federação. O presidente da República tem poder? Tem. Mas o governador também tem. O prefeito também tem. É por isso que a gente vê leis que são apenas municipais. Tem leis que só servem para aquele município. Tem leis que são apenas estaduais, que servem apenas para aquele estado.
E tem leis que servem para o Brasil todo, são leis federais ou são leis nacionais. Quando eu falo assim, Lei Maria da Penha, eu sei que essa é uma lei nacional, que serve para o Brasil todo, certo? Mas quando eu estou diante de um decreto como esse do Camilo, é uma lei estadual, só serve para o estado do Ceará. Se você for para o Rio Grande do Norte, lá é o governador do Rio Grande do Norte que vai determinar ou não se lá vai ter lockdown, certo? O presidente da República, ele pode estabelecer uma situação assim? Ele pode, mas ele precisa de autorização do Congresso Nacional para estabelecer um estado de sítio, um estado de defesa, um estado de guerra, certo? Ele pode fazer isso também, mas aí, quando o presidente da República faz, isso vale para todo o Brasil, não pode ser particionado, ou até poderia em casos extremos, mas normalmente não é particionado, como é no caso dos governadores. Então, o Brasil é, de fato, uma democracia, é, de fato, plural, porque ele tem muitas instâncias de poder, certo? E seria muito perigoso entregar todo esse poder nas mãos de uma pessoa só. É por isso que se fala na palavra ditadura, e se teme a ditadura. Por que seria a ditadura? A ditadura seria entregar todo o poder brasileiro nas mãos de um único homem ou de uma única mulher, de uma única pessoa, de um único ser humano. É perigoso. Por quê? Porque é muito difícil você ter um ser humano que ele seja, ao mesmo tempo, sábio, ético e que tenha a agilidade para fazer e que seja bom. Poucos seres humanos se aproximaram disso. Professor, quais foram os seres humanos que mais se aproximaram de ser essa pessoa que podia concentrar o poder? Salomão, Davi. E mesmo assim eles erraram em alguns pontos, certo? Imagine você entregar todo esse poder para um de nós. Vou entregar todo o poder para o Nilson, para o Wagner, para o Raimundo Nonato, para o Francisco Adriano, entende? É muito perigoso. Mesmo que você seja um homem bom, é muito perigoso você concentrar todo o poder nas suas mãos, porque toda a responsabilidade vai para você. E se você decidir sozinho, meu amigo, você pode tanto fazer o bem para muita gente, para milhões de pessoas, mas você, sem querer, ou às vezes por má fé, pode fazer o mal também. Você pode atender a interesses só seus, você pode ceder aos seus próprios preconceitos. Hitler, por exemplo, ele concentrou todo o poder nele. Claro que ele tinha um partido, claro que ele tinha apoiadores. Essa história de dizer que Hitler mandou sozinho é um pouco exagerada, certo? Mas que ele tinha muito poder concentrado, ele tinha. Então, o que foi que ele fez? Ele fez o bem para aqueles que ele considerava cidadãos e fez o mal para aquele que ele considerava que não era cidadão. Então, ele fez o papel de juiz, o papel de presidente, o papel de legislador, o papel de um carrasco, o papel bom e mal, tudo nele. Então, ele considerava que a pessoa que fosse da raça ariana, que fosse com as características físicas que ele determinava, que tivesse a cultura que ele determinava, que tivesse o comportamento que ele determinava, ele chamava de bom alemão. O bom alemão era um cidadão alemão do nazismo. Então, essa pessoa tinha tudo. Essa pessoa tinha emprego, essa pessoa era respeitada, essa pessoa tinha perspectiva de aposentadoria, essa pessoa recebia crédito, essa pessoa recebia tudo aquilo que o cidadão alemão poderia receber. Tinha moradia, não é? Tinha boa alimentação, mas tinha que rezar conforme a cartilha do Hitler. Se ele mandasse a pessoa ir para a guerra, a pessoa tinha que ir. Se ele dissesse que a pessoa tinha que pensar da forma como ele pensava, a pessoa tinha que pensar. Se ele dissesse que a pessoa tinha que se vestir do jeito que ele mandava, a pessoa tinha que se vestir do jeito que ele mandava. Se a pessoa quisesse viajar para outro país, precisava da autorização dele. Então, era uma espécie de cidadania vigiada. E aqueles que não se enquadravam nesse conceito dele de cidadania eram perseguidos, eram presos, eram mortos, tinham as suas riquezas confiscadas. Hitler tornou a Alemanha um país rico. Hitler acabou com a inflação. Hitler abriu muitas escolas. Hitler frequentava a igreja. Hitler era amado por muitas famílias. Mas, para fazer tudo isso, ele matou 6 milhões de judeus. Confiscou a riqueza de muitas pessoas. Perseguiu negros, ciganos,
homossexuais, perseguiu muitos cientistas, como, por exemplo, o grande cientista e físico Albert Einstein, que teve que fugir da Alemanha e foi para os Estados Unidos da América. Burrice do Hitler, né? Porque se o Einstein tivesse ficado na Alemanha, teria feito a bomba atômica para ele. Burro. Mas aí o Einstein foi para os Estados Unidos e acabou entregando os segredos da física para os americanos, e foram os americanos que fizeram a bomba atômica. Não foi o Einstein que fez, mas ele ajudou através, né, das suas teorias, certo? Eu defendo se ele tivesse ficado lá na Alemanha, o Hitler tinha explodido, era o mundo. Pois é, se o Einstein tivesse ficado na Alemanha, o Hitler tinha destruído era o mundo todo. Para você ver como é que são as coisas, tá certo? Então, o Hitler perseguiu artistas, perseguiu atores, pintores, escultores, professores. Então, ele foi uma pessoa muito perigosa. Ele fez o bem para alguns, mas ele fez o mal para muito mais gente. Ele ameaçou o mundo. Ele invadiu a Polônia, ele invadiu a França, ele anexou a Áustria, ele ameaçou invadir a Inglaterra. Ele não conseguiu invadir porque a Inglaterra é uma ilha, mas ele fez bombardeou Londres com os aviões. Então, ele tocou o terror, certo? Isso é o que o poder pode fazer. As pessoas riam de Hitler na juventude dele. Só para concluir, Nilson, as pessoas consideravam Hitler uma pessoa tola, louca. Hitler foi um simples soldado do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, que foi promovido a cabo. Aí ele ganhou a Cruz de Ferro, ganhou uma projeçãozinha, mas ele era um soldado raso e promovido a cabo. Ele era um cabo, né? E aí ele era um artista frustrado. Ele queria ser um grande arquiteto, ele queria ser um grande profissional, designer, mas ele não conseguiu, né? Ele queria ser um grande pintor também, não conseguiu fazer isso. E aí ele canalizou as suas energias para o mundo político. E aí ele descobriu que ele tinha um talento. Realmente, ele era um grande orador. Ele sabia proferir discursos, ele sabia falar em público, ele sabia convencer as pessoas das suas ideias. Mesmo assim, era considerado um louco, uma pessoa sem muita perspectiva. Por isso, os alemães foram, aos poucos, entregando o poder para ele, porque acreditavam que ele poderia tirar a Alemanha do caos. E, realmente, ele tornou, repito, a Alemanha um país rico. Realmente, ele acabou com a inflação na Alemanha. Realmente, ele gerou empregos. Mas ele fez tudo isso apenas para uma parcela da população, não para toda a população. Ele excluiu todos aqueles que ele considerava que não faziam parte do seu conceito de cidadania. Então, ele foi um monstro. É muito perigoso analisar Hitler sob o prisma sem levar em consideração o contexto todo, porque aí você vai achar que ele era bom governante. Ele não era. Ele era bom para uma parcela da população. Aquela parcela que ele considerava a parcela de cidadãos arianos, certo? Então, muito cuidado para entregar o poder nas mãos de uma pessoa só. Por isso que o poder no Brasil ele é dividido, ele é particionado. E é por isso que o Brasil é uma democracia. Apesar de todos os desmandos, mas o que é que cada um de nós precisa assumir? Uma postura, uma posição. Você pode ter a sua posição política, você pode ter o seu partido político, mas você não pode nunca esquecer o grosso da população brasileira, certo? E se alguém começar a esquecer, você tem que lembrar, você tem que cobrar, você tem que pressionar. Professor, só para concluir, o povo pode escrever uma lei? É obrigado a ter que passar pelo Poder Legislativo para escrever uma lei? E aí, pode? Resposta, pode. O povo pode escrever as suas próprias leis, se quiser. Mas aí é um processo demorado, longo e amplo, onde você pode propor um projeto de lei, de iniciativa popular. Professor, me dá um exemplo de um projeto assim, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não foi um deputado que escreveu, não foi um presidente que escreveu, não foi um governador que escreveu, não foi um senador que escreveu. A Lei Maria da Penha é um projeto de lei de iniciativa popular, que começou com uma mulher, ganhou a aceitação de muitos estados, ganhou projeção nacional e foi aprovada por pressão popular no Congresso Nacional. É um exemplo de lei do povo, é um exemplo de lei das mulheres brasileiras, vamos por assim dizer, que, de tanto sofrerem violências, abusos e opressão, decidiram se reunir
com milhares de assinaturas em vários estados diferentes, levando o projeto para o Congresso Nacional, pressionando os deputados e aprovando. Então, se você tiver um projeto de lei importante que seja de interesse do grosso da população brasileira, você também pode fazer esse movimento, certo? Diga, Nilson. Aldo, só para dizer que poder e dinheiro como para o ser humano. Não tem esse bom não, viu? Pois é, por isso é necessário esse sistema de pesos e contrapesos, tá certo? Porque, às vezes, você pode ceder às pressões do poder. Você pode se ver mergulhado numa situação em que você vai tomar decisões, você vai dizer, fui eu mesmo que fiz isso? Uma coisa é você falar e criticar agora, outra coisa é você falar se eu te der poder. O poder não necessariamente corrompe, mas ele amplifica tudo que a gente tem dentro da gente. Coisas boas e coisas ruins. Se você é uma pessoa justa, quando eu te der poder, você vai ser mais justo ainda. Mas se você for uma pessoa preconceituosa e violenta, se eu te der poder, você vai ser mais preconceituoso e mais violento ainda. Então, tenha muito cuidado com isso. Lembre-se, o poder amplifica tudo que a gente tem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Isso é falar de ética também. Certo? Muito bem, muito bem. Senhores, vamos prosseguir. Falamos de virtudes e vícios, inclusive você fez uma atividade sobre isso, né? Pedi que você comentasse, citasse, comentasse a respeito de 7 virtudes e de 7 vícios. Exemplo de virtude. Aliás, o que é virtude, para começo de conversa? Algo que constrói, algo que edifica e amadurece o caráter humano. Exemplo de virtude, ciclo virtuoso. Quando você faz uma coisa boa, quando você sente que uma coisa é boa, ela melhora, ela edifica, ela amadurece o caráter humano, ela faz o bem para todos. Por exemplo, quando você pratica a caridade verdadeira, não aquela caridade vaidosa, mas a caridade verdadeira, você sente que há ali a presença de uma virtude, né? E se você continua desenvolvendo essas obras, vira um ciclo virtuoso, saudável. O que é o vício? O vício é algo que degenera, que escraviza ou que destrói o caráter humano. Aí tem o círculo vicioso. Claro que existem os vícios químicos, comportamentais, né? Mas eu estou falando aqui principalmente dos vícios morais. Se a pessoa começa a mentir, por exemplo, a mentira é um vício. Aí a pessoa mente uma vez, tem que mentir a segunda vez para cobrir a primeira mentira. Aí tem que mentir a terceira vez para cobrir as 2 primeiras. Aí vai mentindo, isso vira uma bola de neve, um ciclo vicioso, e a pessoa que contou uma mentira inocente, às vezes fica aprisionada num círculo de mentiras, né? Isso é um vício, certo? Professor, Oi, quem fala? Pedro, da Mecânica 10 Paracuru. Diga, Pedro. Vício e hábito, eu posso dizer que seria a mesma coisa? Não, o vício é um Ou são hábito... Eles estão relacionados, mas o vício é um hábito ruim, um hábito pernicioso. Existem bons hábitos, por exemplo, acordar cedo. Todo dia você acorda às 5 da manhã. Isso é um hábito, mas não é um vício. Certo? Vício é você querer... Vício é você querer dormir. Você querer dormir 20 horas por dia, todo dia. Isso é um vício, chamado preguiça. 20 horas por dia você dorme todo dia, 20 horas. O dia tem 24 horas, aí a pessoa quer ficar 20 horas dormindo. Isso é um hábito, mas é um hábito vicioso. É claro que o vício é um hábito, mas nem todo hábito é um vício. Entende? Então, o trabalho é um vício, né, professor? Não sabia não, quando eu vim aqui, até o trabalho é vício. Sim, o trabalho é uma virtude, mas o excesso de trabalho é um vício. Isso, é. Você que trabalha bastante, você que é um cidadão comprometido, ótimo. Mas você que não faz outra coisa da vida a não ser trabalhar, e eu estou quase ficando viciado nisso, é perigoso. Hoje é domingo, eu estou trabalhando. Eu também estou. E aí, amanhã, segunda, eu vou trabalhar também, certo? É perigoso porque, às vezes, você só trabalha, e esquece de viver, esquece da família, esquece da saúde, esquece do lazer. Quando você começa a trabalhar, o trabalho é uma virtude, mas quando você começa a trabalhar de maneira exagerada,
Quando o trabalho é um fim em si mesmo, aí você é um viciado em trabalho. E aí se torna não mais uma virtude. Porque o teu filho chegou, papai, me ensina o que é cidadania, papai? Não, meu filho, posso não, porque estou trabalhando, estou muito ocupado, não tenho tempo de te ensinar nada. Papai, vamos brincar comigo pelo menos aí uma meia hora por dia, porque não é, eu estou entediado aqui, eu queria que o senhor brincasse comigo. Posso não, meu filho, porque eu tenho que trabalhar para sustentar a família, só trabalho, domingo a domingo, trabalho 18 horas por dia e não tenho tempo não, meu filho. Quando isso acontecer, aí você já está entrando não mais numa virtude, mas sim num vício, certo? Aí realmente essa ponderação que o colega falou, ela é muito importante, porque tudo tem a sua medida. Veja, beber água é saudável, água faz bem, beba água, beba 2, beba 3, beba 4, beba 5 litros de água por dia, que faz muito bem. Mas se você quiser beber um garrafão de 20 litros agora sozinho, você vai morrer. Hiperidratado. Certo? Então, realmente, tudo tem a sua medida. Certo? Então, saibam que as virtudes elas têm essa natureza. Você tem que desempenhar os papéis, mas você tem que, em alguns pontos, considerar o equilíbrio desses papéis. Quem entendeu isso muito bem foi um homem muito virtuoso chamado Siddhartha Gautama. Alguns chamam ele de Buda, também chamado o Iluminado. Buda não é um deus, é um homem. Siddhartha Gautama é o nome dele. Buda viveu há 3.000 anos na Índia. Buda, ele era um príncipe e ele era parecido com Francisco de Assis. Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, que a matéria pode oferecer. Só que ele sentia um vazio no coração e ele queria encontrar uma solução para as mazelas da humanidade. Então, ele deixou tudo para trás, o seu palácio, a sua riqueza, o seu reinado, e ele foi para o mundo. E no mundo ele sentiu fome, e no mundo ele sentiu frio, e no mundo ele ficou doente, e no mundo ele sentiu o desespero da humanidade. E aí ele aprendeu técnicas de meditação, de desenvolvimento da consciência, até que ele atingiu o chamado Nirvana, que significa a iluminação, a sabedoria suprema. O ser humano pode alcançar o Nirvana, mas é muito difícil. Siddhartha Gautama conseguiu. Por isso que ele é chamado Buda, o Iluminado. E aí ele descobriu, através da sabedoria, o dom dele, a iluminação, que o que ele estava fazendo antigamente na ostentação do palácio era muito errado. Enquanto muita gente estava morrendo de fome, de frio, doente, ele só participava de banquetes, ele tinha um harém com várias mulheres, ele tinha uma vida de muitos excessos. Era errado. Só que quando ele entrou na miséria, ele pensava que estava certo, ele também estava errado. O ser humano não foi feito para poder viver na miséria, não. Para poder viver mendigando, para poder viver nas ruas, para poder viver passando fome. Isso está errado. Ele só descobriu quando ele atingiu o nirvana, a sabedoria. Então, ele descobriu que viver como um príncipe era errado, na opulência, na ostentação. E ele descobriu que viver na miséria também era errado, que o ser humano não merecia isso. Qual é a solução, então? Ele descobriu. A solução é o caminho do meio. Nem ostentação, nem miséria. Você não precisa de um banquete, mas você merece um prato de comida, uma refeição decente. Você não precisa de um palácio, mas você merece uma casa digna para morar. Você não precisa ser um príncipe, mas você merece um emprego decente, uma ocupação decente. Mas também não quero que você more nas ruas e que você passe fome. Você merece o acesso à saúde, mas não precisa ser mimado. Você precisa de uma esposa, no caso das mulheres, um marido, mas não é para ter um harém com 50 mulheres. Então, evitar os excessos, tanto para um lado quanto para o outro, encontrando aí o caminho do meio. Esse é o ponto de equilíbrio do ser humano. Essa é a verdadeira felicidade e essa é a verdadeira
iluminação, o verdadeiro caminho, ensinado por um homem muito ético chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama foi chamado de Buda, e ele passou a ter muitos seguidores que criaram uma doutrina chamada budismo. O budismo se espalhou pela Índia, pela China, pela Coreia, pelo Japão e depois para o mundo todo. É uma das doutrinas mais difundidas em todo o mundo, certo? E aí é importante citá-lo. Buda, eu até falei, citei ele lá nas referências dos arquétipos, né? Das referências da ética, porque foi um homem sábio, né? Existiram pessoas sábias em muitas épocas, que bom que existiram. E aí exemplos de virtudes: a verdade, a coragem, a justiça, a temperança, o amor. Exemplo de vícios: a mentira, a covardia, a injustiça, o desequilíbrio, a indiferença. Diga, Nilson. Senhor, você pode falar um pouco para entender essa temperança, que eu não consegui entender o que ela quis dizer bem, não, viu? Temperança é o equilíbrio, a moderação. Você merece um prato de comida, mas não precisa comer 15 pratos de comida, porque isso é gula. A gula é um desequilíbrio. Você merece ter uma esposa, não é? Um casamento, uma companheira. Isso é temperança. Mas se você quiser ter 50 mulheres ou 700 mulheres, isso é luxúria, é um desequilíbrio. Você merece ter uma casa decente para morar, mas você quer morar só num palácio de mármore, com muita ostentação. Isso é um desequilíbrio. A temperança é a moderação. O contrário dela é o desequilíbrio, certo? Os gregos procuravam praticar a temperança. Então, a gente vê, por exemplo, a dieta espartana, o modo espartano de vida, né? Eles eram pessoas bem treinadas e alguns deles até tinham muitos recursos, mas eles faziam questão de viver de maneira simples, porque eles acreditavam que isso representava o equilíbrio. Se eles vivessem de excesso, eles iam perder as forças. Por exemplo, soldado espartano, e aí já era um pouco exagerado, mas ele tinha uma vida em que ele podia se alimentar com pouca coisa, ele podia ter acesso a poucos requintes, que mesmo assim ele estava feliz, porque ele acreditava que se ele vivesse de maneira muito requintada, com roupas muito boas, em palácios ou em banquetes, ele ia perder a sua capacidade física, a sua capacidade moral, ele não seria um soldado tão exímio como ele poderia ser, certo? Então, é um exemplo da temperança. Tranquilo, Nilson? Show, obrigado. Referências da ética, né? Nós falamos aqui, citamos alguns nomes: Jesus, Moisés, Sócrates, Platão, Buda, que eu acabei de falar, Maomé, Gandhi, Nelson Mandela, a garota anônima da Armênia. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre algum desses nomes? Tem alguma dúvida? Eu queria fazer algum comentário breve? Ó, senhor, tranquilo aí. Então, vamos prosseguir. Uma coisa muito importante de lembrar sobre a ética é a ética empresarial, ou também chamada ética no trabalho. Você é eletrotécnico, você é técnico em mecânica. Ontem eu mostrei para vocês, eu exibi para vocês a resolução do Conselho Federal de Técnicos Industriais. Foi? Aquele documento, você não precisa decorar, eu não vou cobrar os artigos dele em prova, a menos que a prova seja pesquisada, aí eu posso até cobrar, mas eu não vou exigir que você decore. Mas eu quero que você saiba que existe um documento que prevê comportamentos de conduta ética para o trabalhador, para o profissional, para o técnico industrial, para vocês, profissionais da área técnica, para todos nós, certo? E aí falamos muito da questão da ética no ambiente de trabalho, que você deve procurar seguir aquelas orientações, aquelas resoluções, aquelas normas. Às vezes você segue porque é a lei, porque é obrigado. Mas você também pode seguir não porque é obrigado, mas sim porque você tem caráter.
mas sim porque você é um cidadão. Quer dizer que se não tivesse lei nenhuma dizendo que era proibido matar, você ia sair matando? Não, certo? Você procura seguir aquela norma. Se não tivesse norma nenhuma dizendo que você deveria respeitar as pessoas no ambiente de trabalho ou fora dele, você não ia respeitar ninguém? Não, você tem que respeitar mesmo assim, certo? Lembrar desse ponto, muito importante. E aí nós trouxemos, agora revisando, o conceito de cidadania, né? Até passei uma questão para vocês na atividade. O que é cidadania? Cidadania tem muitos conceitos, você pode encontrar aí muitas formas diferentes de definir, mas aqui na nossa realidade, cidadania é a prática de direitos e deveres de um indivíduo. Direitos e deveres de um cidadão devem andar juntos, já que o direito de um corresponde ao dever de outro cidadão. Muita gente fala só de direitos. Ter direitos é importante. Todo mundo tem que ter direitos. Quero direitos, defendo direitos. Mas existe o contraponto dos direitos, que são os deveres. Então, as pessoas têm que falar também dos deveres. Certo? Eu tenho direito à saúde, mas eu tenho o dever de cuidar da saúde, minha e de outrem. Então, assim, eu tenho direito a ser atendido no hospital público, mas eu tenho o dever de procurar ser responsável e não me contaminar. Porque tem coisas que eu posso controlar e tem coisas que eu não consigo controlar. A pandemia, por exemplo, é um vírus invisível, eu não sei onde é que ele está. Isso não é controlado por mim, mas eu posso controlar a minha higiene, eu posso controlar porque eu posso usar máscara, sair de casa, eu posso controlar porque eu posso utilizar o álcool em gel, eu posso controlar porque eu posso procurar promover o isolamento social. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas, mas nesse momento eu não posso fazer isso. Então eu tenho que ter o dever de lembrar que eu não posso abraçar as pessoas, falar na cara das pessoas. Nesse momento, não. Por quê? É uma questão de dever de cidadão. Meu dever de cidadão é proteger a minha vida e proteger a vida dos outros cidadãos. Agora, se eu adoecer sem querer, eu tenho o direito de ser atendido numa unidade de saúde. O problema é que a unidade de saúde, os hospitais, estão ficando sobrecarregados, porque já tem muita gente doente e praticamente o sistema está entrando num gargalo e ele pode entrar em colapso. É por isso que há o lockdown. O lockdown não é só para evitar a propagação do vírus, não. O lockdown é também para evitar uma tragédia maior. É claro que eu quero trabalhar. É claro que eu defendo a economia. É claro que eu quero que o comércio fique aberto. É claro que eu quero que o trabalhador ganhe o pão de cada dia. É claro que sim. Mas existe uma coisa mais importante que é a vida, porque se eu abrir o comércio para todo mundo agora nesse momento, se eu abrir aula presencial para todo mundo agora nesse momento, o que é que vai acontecer? As pessoas vão morrer. Mais gente vai morrer. Mais gente vai adoecer. Os hospitais vão entrar em colapso, porque muita gente doente vai procurar os hospitais e os médicos vão entrar no caos, não vão conseguir mais atender ninguém. Então, muita gente vai ser prejudicada. Aí você vai começar a ver cenas de filme de terror. Você vai começar a ver pessoas morrendo nas ruas. Você vai começar a ver pessoas morrendo nas comunidades. Você vai começar a ver pessoas morrendo dentro do supermercado, morrendo quando vão estar dirigindo seus automóveis. Você vai ver acidentes, você vai ver o caos. Aí você vai ver um verdadeiro filme de terror. Para evitar isso, eu tenho que ser responsável e procurar minimizar a circulação de pessoas. Mas a gente sabe que as pessoas não respeitam totalmente. Então, recomenda-se que, pelo menos, o grosso não circule, porque a gente sabe que ainda tem circulação, atividades essenciais, a gente sabe que as pessoas precisam comprar alguma coisa, supermercado, a gente sabe que você precisa comprar remédio, né? A farmácia. Mas a gente sabe também que tem coisas tão essenciais que não pode parar. Por exemplo, o fornecimento de água não pode parar. Fornecimento elétrico não pode parar. Tem um colega de vocês, que é aluno nosso, que está trabalhando no sistema elétrico, ele não está em lockdown, ele está trabalhando. Por quê? Ele precisa garantir o fornecimento de energia. Tem coisas como a que você precisa para cozinhar, você precisa de gás de cozinha. Então, o camarada que trabalha entregando gás, ele precisa estar aí. O camarada que faz entrega de delivery, de alimentação, ele precisa estar aí. O cara que é cozinheiro, que trabalha no restaurante, mas ele trabalha com as portas fechadas, sem atender, sem mesas externas, ele está trabalhando, ele precisa fazer isso, certo? Mas não é uma situação fácil. Como é que o cidadão ele vai aplicar o conceito de cidadania numa situação dessa? Cada um tem a sua opinião. Você precisa raciocinar o seguinte:
direitos e deveres precisam entrar em equilíbrio. E é muito difícil você atingir um ponto de equilíbrio no momento de crise, onde as pessoas não raciocinam direito, onde as pessoas estão mais propensas a ter um pensamento imediatista. Né? Você está mais propenso a ter uma reação que ela seja do hoje. Só que você precisa lembrar, já te dou a palavra, Adriano, você precisa lembrar que o vírus do coronavírus ele tem uma característica que é muito ruim, que ele pode ficar incubado por 14 dias. Então, você pode ser contaminado hoje e só perceber daqui a 14 dias. É por isso que é muito irresponsável você fazer Réveillon, festa de Natal, Carnaval e mesmo os comícios políticos. Tudo isso que aconteceu, festa de final de ano, aí soma Natal, Réveillon, campanha política nas ruas, e também o Carnaval que não teve, mas que a gente sabe que muita gente fez clandestino, tudo isso somado gerou a contaminação nas pessoas. Só que as pessoas que se contaminaram só foram perceber isso 15 dias depois, 14 dias depois. É por isso que teve várias ondas, né? A gente chama de segunda onda, mas teve várias ondas dessas contaminações, que o vírus vai, que o vírus volta. Aí tem horas que você pensa que a pandemia acabou. Às vezes não acabou, não. Às vezes é porque o vírus está incubado nas pessoas e ele espera um novo ciclo de 14 dias para aparecer de novo. Entende? Diga, Adriano, pode falar. Seu áudio. Bom dia, pessoal. Aqui é o Adriano Camusim, eletrotécnico, turma 7. Eu queria passar para o pessoal aí que eu trabalho nessa rede de farmácia, né? Que é essencial, que não pode fechar. Eu faço delivery, eu faço entrega aí diretamente para as pessoas que estão contaminadas. Os pessoal pede remédio, aí eu vou deixar para eles. Eu trabalho aí nessa linha de frente, inclusive até mais tarde mesmo, 6 horas eu vou ter que trabalhar. Eu só não estou trabalhando no final de semana direto porque eu estou aqui no curso. Fiz um acordo aí com o meu patrão para mim não trabalhar às 10 horas que eu tenho que trabalhar. Aí eu pago só minhas 4 horas. Mas eu trabalhei diretamente aí no pico aí da pandemia e estamos juntos, né? Vamos para cima, seja que Deus quiser. Deus nos proteja. Ok, o depoimento aí do nosso colega Adriano. Parabéns, Adriano, que você está prestando um serviço essencial para a sociedade. A gente sabe que a sociedade não pode ficar sem remédio, principalmente nesse momento, né? Porque, assim, muito embora não exista um remédio específico para a Covid, nós sabemos que não, mas você pode trabalhar a questão dos sintomas, né? Então, por exemplo, se eu peguei Covid, eu peguei um resfriado, eu peguei uma gripe forte, eu vou ali comprar uma dipirona para poder administrar os sintomas, ou então um antitérmico, né, para poder controlar a febre, ou ainda um mel, um composto para poder melhorar a minha dor de garganta, que o vírus também provoca dor de garganta, né? Eu também posso adquirir vitaminas para melhorar o meu sistema imunológico. Então, não há um remédio, mas há paliativos que vão ajudar a melhorar os sintomas, isso com certeza, certo? E aí eu tenho muito respeito pelos profissionais de linha de frente. Como eu disse ontem, uma amiga minha que é enfermeira aqui em Fortaleza, pegou Covid e está internada agora no hospital. E eu não posso nem visitar ela. E ela não pode nem ter acompanhante lá. E é porque ela trabalhou na linha de frente, ajudou muita gente doente, e tanto ajudar, ela também se contaminou. E agora está hospitalizada. Está com 70% dos pulmões comprometidos, sem poder receber visita nem dos parentes. Né? Então, realmente, a situação é grave. É por isso que nós defendemos a questão da gente ter essa responsabilidade cidadã, de cidadãos, nesse momento. Vai chegar o momento que a contaminação vai diminuir? Vai. Principalmente quando a maioria das pessoas já estiver vacinada. Eu, por exemplo, levei minha avó, senhora idosa, de 84 anos, para ser vacinada, certo? E aí, o que é que nós podemos fazer nesse momento? Pressionar as autoridades, pressionar os governadores, pressionar o presidente da República, pressionar os prefeitos, pressionar o Congresso, pressionar todos os entes do poder brasileiro para providenciar o mais rápido possível aquilo que, de fato, vai resolver o problema.
A vacina. Porque quando a maioria das pessoas estiver vacinada, mesmo que você se contamine, a contaminação ela vem menor, a carga viral vem menor. E se mesmo que você não consiga se vacinar, mas se os seus vizinhos estão vacinados, a probabilidade de você pegar o vírus é menor. E se você for trabalhar, e se você não estiver vacinado, mas se a maioria das pessoas naquele ambiente de trabalho estiver vacinada, a possibilidade de contágio, de contaminação também é menor. E se o Adriano está trabalhando na linha de frente e tem que fazer uma entrega, ele vai se expor a alguém, mas se a maioria daquelas pessoas estiver vacinado, ou ele mesmo, a possibilidade dele ficar doente também é menor. Então, assim, mesmo que a vacina não venha resolver a 100%, ela vai conseguir mitigar o problema. Então, se você tem uma rede social, se você tem um mecanismo de comunicação, procure utilizar para defender algo que é de interesse de todo mundo. O que é de interesse de todo mundo? A saúde, certo? Diga, Nilson, pode falar. Professor, só uma aí, a respeito da vacina aí. Eu acho que a forma como o governo colocou em prática esse negócio da vacina aí, do meu ponto de vista, é muito errado. Porque eles querem vacinar o idoso. Tudo bem, o idoso é frágil e tal. Mas pense comigo, se você tem um idoso na sua casa, a linha de frente da sua casa é você. Se você se imunizar e o idoso ficar dentro de casa, você pode sair para trabalhar, beleza, está imunizado, não vai trazer isso, não. Aí vai imunizar o idoso que está dentro de casa e você sai todo dia para a rua. Vai subir? Eu acho que, do meu ponto de vista, teria que vacinar quem está de frente, no caso, o pessoal da saúde, em seguida os pais de família que estão à frente da família. Porque o idoso ele não vai sair para dentro de casa, acabou. Se ninguém for lá levar para ele a doença, está resolvido. Entendeu? Ótimo. O Nilson Santos, né, tem uma opinião que é interessante, que alguns governos adotaram, tem alguns governos na Ásia que adotaram exatamente o que o Nilson está dizendo. Em vez de vacinar primeiro o idoso, eles estão vacinando primeiro a população economicamente ativa, os trabalhadores, né, as pessoas que estão nas linhas de frente, certo? É uma maneira mais inteligente de agir, mas, assim, o que precisa haver são critérios, né? Por que os nossos governos aqui escolheram vacinar primeiro os idosos? Porque eles verificaram que, no caso do Brasil, eram as pessoas que estavam morrendo mais. No passado, no começo da pandemia, é verdade, mas agora está morrendo todo mundo, no sentido de faixa etária, né? Todo mundo está sendo acometido pela Covid, tanto jovens, quanto pessoas mais idosas, quanto adultos. Porque a nova cepa ela é mais agressiva, né? São variações do vírus. Então, o que o Nilson está dizendo faz muito sentido. Então, um cara como o Adriano, que faz entrega, ele era para estar vacinado já, porque ele está circulando nas ruas. Faz muito sentido, tá certo? Mas, para evitar a polêmica maior, o que é que nós podemos fazer? Cobrar dos governantes. Isso vale o presidente da República, vale os governadores, vale os prefeitos. Vacina a maior quantidade possível, não importa de onde venha. Se é da Inglaterra, se é da China, se é da Rússia, se é daqui mesmo do Brasil, nós precisamos de um volume muito grande de vacina. Porque o que é que está acontecendo? A verdade é que não tem vacina para todo mundo. Para eu vacinar minha avó, para eu conseguir vacinar minha avó, foi uma novela muito grande. E ela só tomou a primeira dose ainda. Entende? Por quê? Porque não tem. Mas chegou não sei quantos lotes. Chegou, mas não chega para todo mundo. Né? Então, assim, é preciso que a gente tenha a consciência de que vacina não é um produto fácil, não é a mesma coisa de um produto que eu quero agora e vai ter. Eu preciso me planejar, e aí é uma estratégia. E eu preciso fazer pedidos com antecedência. Se eu quero vacinar minha população em julho, eu preciso ter vacinas agora no mês de março. Se eu quero vacinar pessoas em dezembro, eu já preciso ter vacinas no mês de agosto, né? Eu preciso, quem fez gestão aplicada comigo, a gente falou uma coisa chamada planejamento. Eu preciso de programação, eu preciso antever, eu preciso programar e planejar, certo? E isso também é uma atitude que tem responsabilidade. Então, seu senhor governador do estado, seu senhor presidente da República, seu senhor prefeito municipal, os senhores têm que aprender a planejar, a programar, e a fazer pedidos com antecedência, e a prever que a tendência de um vírus não é diminuir, é aumentar. Então, o que é que eu tenho que aumentar? A oferta de vacinas, já que não existe uma cura medicamentosa, certo?
O que acontece é que você consegue se curar, como o vírus da gripe, né? Você com o tempo se cura, ou então você cura os sintomas, ou você tem um paliativo. Mas a verdadeira proteção contra o vírus é a vacina. Mas, professor, tem vacinas que não protegem 100%. É verdade. Mas se você tomar uma vacina que proteja 50%, já é muita coisa. Porque se você pegar a doença, a carga viral dela vai ser menor. Então, você tem que evitar, não é só a Covid, você tem que evitar a forma grave da Covid, que é o que mata. Não é? Tem gente que pegou Covid e está boazinha aí. Tem muitos parentes meus que pegaram Covid. Um tio meu pegou Covid agora, está bonzinho. Nem tomou remédio, nem nada, está bonzinho. Mas eu, infelizmente, tenho um professor colega nosso que ele pegou Covid e faleceu. Certo? Então, são casos e casos. As pessoas reagem de forma diferente. As crianças, por exemplo, geralmente a criança é muito perigosa para esse vírus. A criança, ela sofre com muitos vírus, né? Como o sarampo, como a catapora, ela sofre com a cachumba, mas ela sofre pouco com a Covid e com o coronavírus. Tem criança morrendo? Tem, mas são poucas. Aí mora o perigo. Se você mandar o seu filho agora para a pré-escola, você que tem filho, tenha muito cuidado. Certo? Para a aula presencial. Se você mandar ele para a escola, ele pode se contaminar com um colega. O coleguinha dele vem contaminado, aí abraça, né? Olha que bom, aí cospe na cara do colega, aí ele volta para sua casa, você não percebe que ele está infectado, porque o vírus ele fica incubado durante 14 dias. Aí na sua casa mora você, mora a sua esposa, a sua mãe, o seu pai estão com você. Aí a criança contamina todo mundo. Criança boazinha, se ela tiver algum sintoma, é só um sintoma de dor de garganta, uma indisposição, vômito, alguma coisa assim. Mas aí ela mata o avô, ela mata a mãe, mata o pai, mata a avó e mata você sem querer. Entende o perigo do vírus? Entende a importância do isolamento e de evitar atividades presenciais ao máximo? Claro, tem coisas que eu preciso fazer atividade presencial, é obrigatório. Mas tudo que você puder evitar nesse momento agora que estamos no pico, evite, porque isso é ser ético. E eu quero dar os parabéns para quem não pode parar, porque tem gente que não pode mesmo, que está na linha de frente aí, certo? E aí nós honramos e parabenizamos os seus esforços. Mas todas as profissões que puderem ter alguma atividade que seja à distância, nesse momento, eu estou trabalhando. Mas não estou numa sala de aula presencial. Esse curso é presencial? É, mas eu só vou ter aula presencial, o coordenador só vai autorizar, a escola só vai autorizar quando for seguro para você e para mim, e para os professores. Isso é ter responsabilidade. Parei de trabalhar? Não. Mas eu sei que tem empregos que não dá para você fazer isso. Que você tem que estar lá. O trabalho do Adriano, por exemplo, ele tem que estar lá. É obrigatório. Ele não pode teletransportar os medicamentos. Certo? Então, se ele tem que estar lá, é obrigatório, eu quero desejar aqui a minha solidariedade, força a ele. E eu, sim, assim como falou o Nilson, eu defendo que esse tipo de profissional seja aqueles que devem entrar logo na fila das vacinas de primeira. Eu sou professor, eu também defendo que os professores têm que entrar de primeira. E os profissionais da saúde, né? Que os policiais, que as pessoas que estão em contato direto. Você chama um policial, você liga agora 190, chama um policial para resolver uma ocorrência. Ele tem que estar vacinado. Como é que ele vai fazer uma abordagem? Como é que ele vai prender o meliante? Como é que ele vai atender a uma briga, a uma solicitação coletiva? Se existe o risco ali dele contaminar, o marginal acha bom. O policial não vai nem tocar em mim porque eu estou com Covid. E aí, aí o bandido sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai sair tossindo em todo mundo, cuspindo em todo mundo, espirrando em todo mundo. E ninguém quer se aproximar dele. Ele não precisa mais nem de arma. Não, esse negócio de arma é coisa do passado. E agora o vírus é a minha arma. Né? Basta eu tossir em cima de você, espirrar, que aí eu vou ser o rei da situação. Então, tem certas coisas que precisam ser observadas. Diga, Nilson. Mas aí, se o cara tiver imunizado, se ele estiver imunizado, ele tomando ar, né? Pode dar ruim para ele, né? Pois é. Né? Então, assim, para dar continuidade, né, a gente poder seguir com a nossa revisão, porque vamos aplicar a prova, cidadania, né, você já viu, e aí a questão da legislação, né, procurar seguir as leis e as normas. É aquela história, você é cidadão, você é profissional, a regra é seguir as leis.
seguir as normas, seguir as ordens. Mas, professor, se tiver alguma lei que venha ferir a minha ética, como é que eu faço? Não cumpro. Seja inteligente. Porque tem gente que vai dizer assim, a lei foi feita para ser cumprida. É verdade. Só que a lei, ela é escrita de maneira impessoal, friamente. Então, tem algumas situações que mesmo a lei não consegue prever, ou que tem dificuldade de prever. Então, pontualmente, uma exceção, você pode alegar que existe uma coisa maior, que é a vida, que é a segurança das pessoas, para que você não venha cumprir aquela norma. Agora, não fique preso nas exceções. O que você tem que focar é na regra. A exceção, o nome já diz, é exceção, é um caso pontual. De 1000 ocorrências, vai acontecer uma que é uma exceção. Certo? Então, a lei e a norma é para cumprir. Mas nunca assuma uma obediência cega. Porque você pode estar diante das exceções. E aqui nós já lançamos exemplos de exceções. Qual é a regra para o profissional que trabalha no corte? A energia elétrica é um insumo que é distribuído, que é comercializado. Você tem que pagar a conta de energia? Você tem que pagar a fatura de energia? Tem. O cidadão tem que pagar? Tem. Não é o serviço que está chegando para ele? Isso é a regra. E se ele não pagar, e se ele passar um determinado tempo sem pagar, ele perde o direito de ter o fornecimento? Perde. E você tem que cortar? Tem. Isso é a regra, você tem que seguir. Mas vai existir casos pontuais, talvez 1 em 100, 1 em 1000, que aí você tem que ponderar e não pode cumprir ao pé da letra aquela regra, aquela lei, aquela norma, porque você considera que ali se trata de uma unidade de saúde, ali se trata de um ambiente onde a vida depende daquele fornecimento. Aí, naquele caso, você conversa com o seu superior, com o seu supervisor, você pondera a situação e você pode até não cumprir. Ou então, um outro exemplo, você é um técnico em mecânica industrial e eu sou o teu superior, sou engenheiro, sou supervisor, sou o gerente, eu te dei uma ordem e você cumpre as minhas ordens. Só que você percebeu que tem uma máquina e um setor da empresa, da indústria, que se você entrar lá dentro, você corre um sério risco de se acidentar e até de perder a sua vida, porque ali não estão sendo respeitadas todas as normas de segurança do trabalho ou normas de segurança para a integridade física do trabalhador. E aí, você pode se recusar a entrar naquele ambiente e prestar aquele serviço? Pode. Você pode se recusar alegando o seguinte: olha, patrão, eu sigo as suas ordens, eu estou aqui para trabalhar, eu cumpro as normas da empresa. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso: a minha vida, a minha segurança. Eu sei que se eu entrar lá nesse momento, eu vou me acidentar, porque lá tem vapores muito quentes. E o vapor muito quente, ele pode provocar queimaduras de 3º grau na pele humana. E aí, quem é que vai reparar a minha saúde depois? Eu posso até morrer disso. Então, eu respeito muito o senhor, respeito muito a empresa, respeito muito as normas, mas esse serviço, nesse momento, eu não vou executar. Se o senhor quiser chamar alguém que esteja mais preparado do que eu, que tenha EPIs muito mais avançados do que os meus, tudo bem. Eu cumpro todas as suas ordens, mas existe uma exceção. A minha vida está em risco, a minha segurança está em risco. Diga, pode falar o colega Janilson, é o Janilson, pode falar. Professor, lá na CSP, onde eu trabalho, eles adotaram lá para o povo um tal de lá de direito de recusa, onde o colaborador que exerce suas funções lá, dependendo dos riscos que a atividade que ele for executar ofereça e não seja eliminado ou mitigado, ele pode entrar com direito de recusa. Ele assina um documento, né? Chama os técnicos de segurança para avaliar aquela situação, assina um documento, aí ele fica respaldado por não fazer aquela atividade, por conta dos riscos iminentes naquela atividade. Excelente, Janilson. Você acaba de ganhar um ponto.
e você ganha porque você deu uma contribuição muito substancial para a aula, certo? Quer dizer, não é só o professor que está dizendo. O colega que está na prática, numa grande empresa, trabalhando nesse momento, atesta que nem tudo você precisa cumprir. A lei foi feita para ser cumprida. A norma e a regra e o regulamento foram feitos para ser cumprido. E você cumpre 99,9999% das vezes. Mas pode existir um caso, pode existir uma situação em que você pode se recusar. Se a sua vida estiver ameaçada, se a sua segurança estiver ameaçada, se a sua integridade estiver ameaçada, ou a sua ou a de outros. Diga, Janir. Professor, e o interessante é que foi a própria CSP que elaborou esse sistema, né, de direito de recusa. Então, as contratadas que ali atua, né, tanto o colaborador como as contratadas, ela está com respaldo de dizer, não, vou fazer por conta disso, entendeu? Significa que a CSP é uma empresa ética, é uma empresa que se preocupa com o colaborador, certo? Então, é muito importante quando a gente trabalha numa empresa assim, inclusive divulgar isso, né? Algum outro colega ia falar? Quem gostaria? É isso? Então, vamos prosseguir. Então, as leis e as normas devem ser cumpridas, essa é a regra. E a questão do código de conduta, também chamado de código de ética profissional. Eu exibi para vocês ontem, inclusive compartilhei lá no ambiente, posso até colocar no grupo agora, caso vocês, que eu vou dar uma pausa, né? Vocês podem até dar uma olhada. Eu não vou cobrar que vocês decorem e tudo mais, mas é importante, é bom, pode ser muito bom você ter acesso a resoluções que, de alguma forma, mostrem o código de vocês, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu vou compartilhar novamente o código de vocês, para que vocês possam ter a ciência de que existe resolução normativa que respalda o profissional chamado técnico industrial. E quando eu falo técnico industrial, é o mecânico industrial, é o eletrotécnico, é o técnico em segurança do trabalho e outros profissionais mais, certo? Então, aqui nós temos a resolução do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Não precisa decorar, mas é importante que você leia, porque ele adota o Código de Ética Profissional do técnico industrial. Diga, Nilson. Não, nada não. Certo? Então, aqui nós temos um instrumento que é um documento de verdade. Esse documento você pode baixar da internet em PDF. Veja que ele está assinado pelo presidente do CFT. É um documento que foi escrito em 2018, então é atual, né? Relativamente atual. Matéria de leis, de normas, de regulamentos, 3 anos, 2 anos, é considerado muito atual. E é legal que você dê uma lida, é legal que você conheça, certo? E aí eu vou disponibilizar justamente para que você não use apenas durante a matéria da gente, que você utilize na sua vida, na sua profissão, na sua formação, né? Então, aqui você vai ver princípios éticos, conforme eu já li ontem. Aqui você vai ver e observar atitudes que são consideradas deveres do técnico, certo? Aqui você vai ver e vai considerar aquilo que é o comportamento, é a conduta do profissional. Só para complementar, antes do Nilson falar, existem condutas que são vedadas, ou seja, que são proibidas, que não são recomendadas ao profissional. Então, no Código de Ética, no Código de Conduta, tem coisas que é para você fazer e tem coisas que é para você não fazer. E quando é para não fazer, eu chamo isso de condutas vedadas, ou seja, condutas proibidas, condutas que não são recomendadas. Antes do Nilson falar, por exemplo, descumprir voluntária ou injustificadamente com os deveres do ofício. Você tem os seus deveres, você tem que cumprir as suas tarefas, você não quer, sem motivo nenhum, você não quer trabalhar. É diferente do que o Janilson estava falando. O Janilson, ele se recusou, pode se recusar a fazer alguma coisa se isso colocar ele em perigo, em risco. Mas se não tiver motivo nenhum, você não pode descumprir, certo? E outras coisas mais. Diga lá, Nilson, pode falar. Professor, você não quer mandar esse PDF para a gente aí no grupo, não, para a gente dar uma olhada com mais calma?
Com certeza, vou mandar para o grupo, certo? Vou até fazer isso hoje mesmo, no momento que eu fizer a pausa aqui, para você se preparar para a prova, certo? Beleza, claro. Então, esse aqui é um documento que você merece ter acesso e que você deve ler, mesmo que eu não vá cobrar que você decore ele. Não quero que você decore, mas quero que você leia e quero que você saiba da existência e quero que você conheça. Certo? Bom, senhores, passam das 10 horas. E o que é que nós vamos fazer agora? Eu sei que muitos aqui ainda não fizeram a sua atividade que eu passei ontem. A atividade de ontem vai ajudar a formar a sua nota, porque eu preparo 2 notas. A chamada nota de trabalho e a chamada nota de prova. Cada nota vale de 0 a 10. Então, a atividade, os exercícios, as participações vão gerar uma nota para você, que vale de 0 a 10. E a prova que você vai fazer daqui a pouco vai também gerar uma nota que vai valer de 0 a 10. Eu pego essas 2 notas, somo e divido por 2. E aí eu gero a tua média. A média para ser aprovada no CETEP é 6. Quem tirar de 6 para cima na média, está aprovado. Claro que eu quero que você tire 8,5, 9, 9,5, 10. Certo? E você tem condições para isso. Mas você precisa se concentrar, precisa fazer as atividades e precisa fazer a prova. Caso você perca alguma atividade, caso você perca a prova por algum motivo, que tem um colega de vocês aqui que não vai fazer prova hoje, porque teve um falecimento na família dele hoje, aí, nesse caso todo especial, a pessoa deve falar com a coordenadora para que seja vista aquele caso pontual. Mas a regra é, todos vão fazer prova hoje. A única exceção vai ser em casos ultra especiais, onde você, por um impedimento muito grande, não pôde fazer. Diga, Raimundo Nonato, pode falar. Professor, Professor, eu Fale. fiz o trabalho, só não tive tempo ainda de mandar. Eu posso mandar depois da aula para o seu WhatsApp? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pausa de 30 minutos, mas não é um intervalo, não. Eu vou ficar com o Zoom ligado. Essa pausa de 30 minutos vai servir para 2 coisas. Para aqueles que não fizeram e não me enviaram ainda o trabalho, podem enviar. Certo? Eu sei que nós teríamos um momento aqui das falas e tudo mais, só que por conta do tempo, né, por conta da dinâmica de tudo, seria mais interessante, mesmo que muito breve, eu não preciso escrever demais, você escreve com brevidade a resposta daquelas 3 perguntas. 7 virtudes, 7 vícios e o conceito de cidadania. Tira uma foto, coloca o nome completo, o município, a turma, e envia para o meu WhatsApp pessoal. Não é para o grupo, é para o meu WhatsApp. E caso você já tenha feito, tudo bem, já fez, já mandou. Caso você não tenha ainda, porque eu disse que você poderia apresentar de maneira falada, tudo bem, faça agora. Eu vou te dar 30 minutos para isso. Certo? Não precisa aprofundar, não precisa escrever demais. Pouquíssimas linhas, coloca o nome, identifica, manda para mim. E aqueles que já fizeram tudo professor, e que não tem mais nada para fazer, se concentre para a sua prova. Professor, que horas você vai passar a prova? Aproximadamente às 10h35. São 10h05 agora, vou te dar 30 minutos, mas não é um intervalo, é uma pausa. O Zoom vai ficar ligado, certo? E aí, quando for 10h35 aproximadamente, eu volto. E aproximadamente às 10h45, eu inicio a prova. Você vai ter até às 12h15 para terminar a sua prova. Professor, não é só até às 12, até o meio-dia? Mas hoje eu tive um problema técnico, eu demorei 14 minutos para entrar, e aí por isso eu vou te conceder, não 14, mas sim 15 minutos a mais. Então você vai ter até meio-dia e 15 para me entregar. Professor? Justo, certo? Vamos com calma. Jefferson, fale. Ligue o seu áudio.
Bom dia, professor. Eu Bom já dia. tenho 10, na oitava já. No caso, eu já fiz, aí quando tiver uma oportunidadezinha aí, eu tô na fila aí para falar um pouco. Eu acho melhor falar que é mais rápido também. Jefferson, deixa eu só esclarecer. Eu sei que eu falei, né, nós tivemos essa programação que você ia apresentar o trabalho de forma falada. Mas como hoje nós estamos aqui com 55 presentes nesse momento, é muita gente. Já pensou se todo mundo quiser falar? E aí eu gostaria, eu vou te dar 30 minutos para isso, que você com brevidade fizesse, por gentileza, as respostas, só as respostas, numa folha, tirasse a foto e enviasse para mim, bem identificado, certo? Eu sei que é seu direito de participar e de falar, mas, assim, é também uma questão de gerenciar o tempo. Se eu abrir a fala para você e para muitos dos colegas, nós vamos perder um tempo precioso, que seria o tempo de fazer a nossa prova, que é a parte principal. O trabalho é importante, mas você me enviando da forma escrita, nós podemos gerenciar melhor o nosso tempo, mesmo que seja de forma breve. Então, não vou exigir que você escreva muito, eu quero só que você me responda as 3 questões, você me diga 7 virtudes, você me diga 7 vícios e você me diga o conceito de cidadania. Só. Eu já até fiz, eu mando no seu privado, não é isso? Isso. E eu te agradeço pela compreensão. Valeu, professor. É isso. Tamo aí. Valeu. Professor? Só um momento. O Raimundo Nonato. Diga, Raimundo Nonato. Só implementando aí o negócio do código, eu baixei ele em PDF e mandei lá no grupo dos eletrotécnicos, viu, da turma 18. Aí tá lá em PDF. O Nonato prestando um grande serviço para as turmas, né? Vai ganhar um ponto por causa disso. Raimundo Nonato, qual é a sua turma? Turma 18, Eletrotec Paracuru. Certo, obrigado, então, pela contribuição. Certo? Nada, Jó. Professor, só lembrando aí para o pessoal aí que você disse que 7 exemplos de vício e 7 exemplos de virtudes. Lembrando que tem que comentar um pouco, né? Para os meninos botar só virtudes, aí daí você gerar faz você faz um breve comentário. Tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu, professor. Diga, Jaciel. Vocês estão me escutando? Que eu estou com problema no meu microfone. Eu queria que o professor passasse, porque eu saí do meu notebook, começou a atualizar o Windows, aí eu fui para um outro computador que eu tenho, só que o computador não ativou meu microfone. Eu estava de hoje tentando falar no computador, aí agora acabou de atualizar o Windows, e quando eu cheguei, o professor já estava falando sobre a atividade. Ou o professor estava falando da de ontem, que pediu para a gente fazer ontem. Você quer que eu passe de novo a atividade, é isso? Tudo bem. Porque ontem eu fiz uma atividade e mandei para... É a mesma atividade. São 3 questões. Primeira, cite 7 exemplos de virtudes. Segunda, cite 7 exemplos de vícios. Terceira, o conceito de cidadania. Foi essa a atividade que você fez? Foi. É a mesma. Você já fez, então. Então, agora, o que é que você vai fazer? Você vai apenas relaxar e se concentrar, porque daqui a 30 minutos eu vou passar a prova. Certo? Okay. Vai ter uma pausa de 30 minutos. Mas entenda, eu não vou fechar o Zoom, eu vou deixar aberto, mas é porque quem não fez ainda a sua atividade vai ter o tempo para fazer e me enviar. Quem já fez, fica tranquilo aí para fazer a prova daqui a 30 minutos. Tá certo? Ok. Muito bem.
Senhores, amigos, uma informação. Eu disse que não ia desativar a reunião, mas o Zoom, ele só me permite ter acesso à prova se eu desativar essa reunião e depois voltar. Então, eu vou encerrar, sim, essa reunião, certo? Mas aí, depois, você pode entrar com o mesmo link de acesso, tá certo? Então, eu vou fazer realmente uma breve pausa, mas é uma pausa rápida. E aí, você já sabe que daqui a 30 minutos, aproximadamente, eu vou reiniciar e a gente começa a prova mesmo para valer às 10h45, certo? Então, a prova vai começar às 10h45. Fique com esse horário na cabeça, 10h45. O restante do tempo é para você fazer a sua atividade. Vou encerrar a reunião. Quando for 10h40, 10h45, você volta com o mesmo link de acesso. Está combinado assim? Positivo. Ok. Muito obrigado, então. Então, até já.